Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Prazer te encontrar aí do outro lado. Sempre feliz, agradecido a Deus por você que acessa esse canal diariamente, você que tem estudado a Bíblia conosco. Minha gratidão a Deus pela sua vida, pela sua companhia. Afinal de contas, como eu digo todos os dias aqui, é por você e para você que a gente prepara esses programas aqui, não é? Nós que há muito tempo estamos aqui preparando, diariamente esses estudos e estudando a Bíblia. Estamos aí em 1 Coríntios, hoje a gente começa um novo capítulo e eu quero agora convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Como eu disse, hoje nós começamos o capítulo 14. A gente vai começar aqui esse capítulo onde fala do propósito dos dons no culto. Paulo vai estar abordando durante todos esses versículos do capítulo 14 essa temática. E bem interessante, tenho certeza que nós vamos aprender muito aqui nesse capítulo 14. Hoje a gente vai falar sobre seguir o amor, o propósito dos dons no culto. O versículo 1 Coríntios 14 e 1, diz assim a palavra de Deus: seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Nós vamos estudar isso aqui e entender o que Paulo está dizendo, não é? O que Paulo está trazendo para nós com esse texto. Nós estamos olhando, como eu disse, esse capítulo, ele é um dos mais importantes para nós compreendermos a dinâmica do culto cristão, o uso dos dons na vida da igreja. Paulo está tratando desse tema. Lembra que eu disse que no capítulo 12 e no 14 Paulo fala da temática de dons? Então, nós vimos que Paulo tratou os dons com muita profundidade, nos capítulos anteriores. No capítulo 12 e no 13 ele revela o caminho mais excelente, que é o do amor, e agora ele vai então mostrar como aplicar esse princípio dos dons com amor dentro do culto cristão. Ele mostra que não existe dons para exibição pessoal, que os dons eles existem com um propósito muito bem definido, para edificação da igreja, adoração a Deus e para evangelização dos incrédulos, aqueles que ainda não conhecem o Senhor como Salvador. Paulo começa com essa ordem clara que nós lemos, seguir o amor com zelo. Seguir o amor, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. A gente vai pegar esse versículo e detalhar. A primeira parte dele, Paulo diz seguir o amor. A palavra grega usada aqui, traduzida por seguir, é uma palavrinha grega que significa perseguir com intensidade ou buscar com empenho. Paulo, ele diz isso aqui de forma muito direta, não é? Paulo não está sugerindo que o amor seja apenas desejável. Paulo está ordenando que o amor seja o alvo principal da vida. Paulo está ordenando que buscar, desejar, perseguir o amor é uma necessidade na vida cristã. O amor não é um sentimento passageiro, mas o amor é uma decisão constante. É buscar o amor, buscar viver esse amor, andar em amor, porque é o trilho onde os dons devem correr. Sem o amor, os dons se tornam apenas um instrumento de vaidade, de competição. Então Paulo fala: busque esse amor e siga esse amor, independente do que custar, independente das dificuldades, siga esse amor. Você consegue compreender a necessidade da busca e da vivência desse amor? O amor é esse trilho aonde os dons devem correr. Sem o amor, eles se tornam apenas instrumentos de vaidade. Por isso Paulo dedica um capítulo, o capítulo anterior, totalmente para falar sobre o amor. Ele segue o versículo dizendo: procurai com zelo os dons espirituais. Aqui a palavra traduzida para zelo, é interessante que a palavra grega para zelo é a palavra zelo, é quase a mesma palavra, que identifica, traz para nós uma busca intensa. Paulo não está proibindo buscar os dons.
Pelo contrário, ele incentiva você buscar o seu dom, descobrir o seu dom. Mas esse desejo, ele deve ser guiado, direcionado pelo amor, com o objetivo de edificar a igreja. Então eu preciso, pelo amor, buscar sim os dons, mas que seja para a edificação da igreja. Como nós já falamos aqui anteriormente, os dons eles não são troféus não são seus troféus para ficar se exibindo. Não, eles são meio de serviço. Não é uma medalha de prestígio os dons. É para servir, para edificar. São ferramentas para edificar, não são brinquedos para exibição. Que a parte final do versículo, Paulo diz assim: mas principalmente o de profetizar. Aqui Paulo estabelece uma prioridade, né? Tem dado muita confusão isso aqui, as pessoas traduzem isso aqui de qualquer jeito, interpretam de qualquer jeito e sai muitas vezes esse espetáculo que a gente vê, né? Por aí de má interpretação bíblica. Entre os dons, o de profecia deve ser buscado com mais intensidade. Por que Paulo diz isso? Porque esse dom fala aos homens, esse dom edifica, esse dom exorta, esse dom consola. O dom de profecia, como nós vamos ver no capítulo, e aí eu preciso deixar isso aqui muito claro, não é uma revelação nova, extra-bíblica. Esse dom de profecia citado pela Bíblia não é uma coisa nova que Deus vai dar para você transmitir para alguém. Não é aquele negócio que às vezes você escuta por aí as pessoas dizendo: eis que te digo, Deus manda te falar, tal. Não é isso não. Não é aquele negócio que dizer Deus está me revelando algo sobre a sua vida. Não é isso. Mas sabe o que é esse dom de profecia que Paulo traz aqui? Hoje, para nós, na nossa geração, enquanto igreja, profetizar nada mais é do que expor fielmente a palavra de Deus com clareza, com poder e com aplicação prática para a nossa vivência. É isso que Paulo está dizendo aqui. A profecia é a proclamação fiel da palavra de Deus aplicada ao coração humano. Que passar disso é devaneio, é vaidade, é carnalidade. Esse profetizar aqui, para nós hoje que temos a Bíblia completa, o canon completo nas nossas mãos, é você expor com fidelidade, como diz John Stott. O culto ele deve ser guiado então pelo amor. O amor é o filtro que purifica as nossas intenções, porque sem esse amor até o dom mais extraordinário, já falei isso aqui, se torna apenas um barulho vazio. Paulo fala isso lá no primeiro versículo do capítulo 13. O culto não é um palco de vaidades espirituais, mas é um altar de adoração e serviço. O culto cristão tem 3 propósitos. Já falei. Deus ser adorado, o povo de Deus ser edificado e aqueles que não conhecem a Cristo Jesus como Salvador serem convencidos dos seus pecados. Os dons eles devem ser buscados com zelo e com discernimento. Não devemos ser indiferentes a esses dons. Nós não podemos ignorar os dons, aquilo que Deus tem nos dado. Eles são dados para o bem da igreja, mas nós devemos buscar com discernimento e priorizando aqueles que edificam, que comunicam, os que transformam. Em tempo de tanta confusão espiritual, onde as pessoas estão muitas vezes buscando experiências místicas, manifestações emocionais, precisamos valorizar o dom daquele que expõe a palavra com clareza. Eu tenho dito isso, que as pessoas hoje elas não estão interessadas, isso na grande maioria, é claro que existem muitas exceções, damos graças a Deus por isso, mas a grande maioria das pessoas não estão interessadas em estudar a palavra, em aprender da palavra. As pessoas querem manifestações, as pessoas querem aquelas expressões místicas, né?
Você vê a pessoa vai num culto onde a palavra é pregada de forma séria, responsável, e o que nós mais vemos são as pessoas ignorando esse tipo de culto. As pessoas dizendo, essa igreja é morta, essa igreja não tem vida, não é? Porque não tem aquele barulho, não tem aquela agitação, não tem aquele, como eu posso dizer, experiências da carne apenas. Mas isso não é o propósito da igreja, não é te levar a ter emoções, experiências carnais, agitações, não. O propósito é edificação. E Paulo está exortando aqui, o dom mais importante é da profecia, é você estudar a Bíblia, aplicar a Bíblia, esse é o mais importante. Então, irmãos, que nós que estudamos a Bíblia, nós não venhamos ser levados por essas manifestações emocionais e achando que isso é o mais importante, ou que isso é sinal de ação do Espírito. Não, não é o que a Bíblia está dizendo. Mas todos pensam, todos dizem. Sabe, nós entendemos o que a Bíblia diz. Nós compreendemos qual é o propósito de Deus para nós. Profetizar é pregar com fidelidade, é aplicar as Escrituras ao coração, é confrontar o pecado, é consolar o aflito, é edificar o corpo de Cristo, e não o que nós vemos por aí, tanto barulho, tanta agitação, tanta coisa. Tem cultos desses que a pessoa se sente até mal, sai cansado dali, e fez barulho, agitou, mexeu, gritou, pulou, e a pessoa vai para casa. E aí? Isso te confrontou, te edificou, te fortaleceu? Ou apenas mexeu com as suas emoções? Então, a gente encerra o estudo de hoje pensando, eu tenho buscado o amor como fundamento para a minha vida cristã, como diz o texto. Os dons que eu desejo estão alinhados com a edificação da igreja? Será que eu tenho valorizado a exposição fiel das Escrituras como centro do culto? Ou o culto, muitas vezes, que eu tenho participado é um culto inteligível? Ou seja, a pessoa, muitas vezes, não é? Participam desses cultos que a pessoa não entende nada, sai sem entender nada, ou eu estou participando de um culto onde eu entendo, onde eu sou edificado, onde a mensagem do Evangelho é pregada? Eu preciso pensar muito bem nisso. Essas coisas precisam ser para a nossa reflexão. E concluindo, lembremos, o amor é o trilho onde os dons devem correr. Os dons espirituais devem ser buscados com zelo, mas guiados com amor. E a profecia nada mais é do que a exposição da palavra. O que Deus tem de revelar para nós, Ele já revelou aqui na sua palavra. Fale a verdade com amor, ou não fale nada, dizia John Wesley. Que o Espírito Santo possa nos ensinar a buscar os dons com zelo e viver realmente usando para a edificação do Senhor. Que Deus abençoe. Muito obrigado por me acompanhar. O estudo hoje ficou um pouquinho maior, mas eu creio ser necessário para a nossa compreensão.